piadas de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. O marido estava saindo de casa e fala para a esposa: "Tchau, meu amor, eu vou viajar, mas você sabe que eu nem gosto de viajar muito, né? Quando eu viajo, me passa tanta coisa pela cabeça." A esposa então fala: "Então, querido, eu também não gosto quando você viaja. Passa tanta cabeça pela coisa." Um cara bem vestido passa por uma obra e fala para um dos pedreiros: "Se você tivesse metade do que eu tenho, não estava aí trabalhando das 8 às 18. Ah, é? E o que é que o senhor tem?" "Preguiça." Um louco pergunta para o outro: "Como é que foi seu dia hoje?" "Mais ou menos. É que teve uma coisa que acabou com ele." "Nossa, o que foi?" "Ai, à noite." Hugo, que era convencido e exibidão, chega numa grande empresa e fala para a recepcionista: "Cadê o Dr. Genésio? Avisa para ele que o Hugo Freitas está aqui fora e quer falar com ele." A secretária então fala: "Seu Hugo, então, né? Eu acho que o Dr. Genésio não vai poder atender o senhor agora, não. Ele está com o pessoal que veio de Brasília." "Brasília? Fala para ele que eu vim de Mercedes." Recados engraçados para você colocar no seu telefone. Depois do bip, você sabe o que fazer, né? Provavelmente eu tô aqui sim e apenas tô evitando falar com você. Deixa uma mensagem após o bip e se eu não chamar de volta é porque era você mesmo. "Alô, aqui é a Morte. Não tô disponível agora, mas se você deixar seu nome e telefone, eu estarei logo disponível para você." Felicitações! Você está em contato com a Sexto Sentido Detetives Associados. Nós sabemos quem você é e de onde você fala. Então, depois do bip, queira desligar para não se complicar ainda mais. "Eu não posso atender agora, porque eu tô com amnésia. E me sinto ridículo conversando com alguém que eu não me lembro o nome. Você poderia me ajudar dizendo o meu nome e alguma coisa sobre mim?" "Obrigado." Isto não é uma secretária eletrônica, e sim um aparelho de detecção de pensamentos. Após o bip sonoro, queira pensar no seu nome, telefone e razão do telefonema, e eu pensarei se retorno a chamada. Você está ficando cansado. Suas pálpebras estão ficando pesadas. Você está perdendo gradualmente seu autocontrole e sua capacidade de resistir à sugestão. Quando você escutar o bip, você sentirá uma vontade irresistível de dizer seu nome, telefone e motivo da sua ligação. Eu sou a secretária eletrônica deste número e... quem é você? Aqui é a torradeira elétrica. A secretária eletrônica está no concerto. Deixa uma mensagem depois que a torrada estiver pronta. Aqui é o micro-ondas. A secretária eletrônica fugiu com o aparelho de som, então eu estou pegando as mensagens. Se você quiser cozinhar algo enquanto deixa uma mensagem, é só colocar na frente do seu telefone. Você está falando com uma máquina. Meus donos não estão precisando de uma enciclopédia, de uma nova janela, ou de uma banheira, ou do que quer que vocês queiram oferecer. PS, eles já fizeram doações de caridade este ano, tá? Aqui é a secretária eletrônica do número que discou. E se você está tentando falar com o dono dele, você errou o número. Mas se você é de um telemarketing e ainda quer falar, deixa seu nome, número e fale de qual empresa está falando após o bip. Não garanto que irei retornar o telefonema, mas pode tentar. Você está falando com a secretária eletrônica deste número. Eles não podem atender agora. Pelo menos eu acho que eles não podem. Você pode atender agora? Não. Não? Não pode mesmo.
Após o bip, queira deixar seu recado. O sujeito vai cortar o cabelo e no meio do corte comenta com o barbeiro todo animado. Amanhã embarco para conhecer a Itália. Você vai para a Itália? Com tanto lugar no mundo para conhecer, você vai logo para a Itália? O sujeito desconsiderou o comentário e já tinha decidido ficar calado. Mas o barbeiro insiste na conversa. E por qual companhia aérea você vai? Eu vou pela Alitalia. Alitalia? Essa é a pior companhia de aviação que eu conheço. Uma porcaria. E vai para qual cidade? Vou até Roma. Roma? Uma cidadezinha porcaria, feia pra chuchu. Vai se hospedar onde? Economizei e vou me hospedar no Hotel Hilton. No Hilton? Aquilo é uma porcaria. O hotel mais vagabundo da Europa. Aposto que vai no Vaticano ver o Papa. Eu pretendo ir sim. Que programa de índio. Milhares de pessoas se espremendo só para ver um velhote que mal consegue parar em pé. O sujeito pagou o corte e saiu puto da cara com o barbeiro. Um mês depois, ele voltou para arrumar o cabelo. E o barbeiro logo pergunta: E aí, como foi a viagem para Itália? Nossa, foi ótima. Você viu o Papa? Eu vi sim, e você não sabe o que me aconteceu, rapaz. Eu estava assistindo uma missa em frente ao Vaticano e, de repente, o Papa desceu da sacada e começou a caminhar em meio à multidão na minha direção. Quando ele chegou bem pertinho de mim, ele colocou a mão na minha cabeça e gritou: Eita, cabelinho mal cortado! Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um índio foi até um armazém da cidade para comprar um balde. O atendente do armazém subiu numa escada para pegar a mercadoria, né? E no meio da escada ele solta um peido. O índio fica encantado e diz: Índio não querer mais balde. Suspende balde. Índio querer um apito agora. Uma mulher pergunta para um sujeito tipo gozador: Que idade você me dá? O sujeito mede a mulher com os olhos e diz: Bem, pela sua pele eu te dou 20 anos. Por seus cabelos, uns 19. Pelo seu corpo, eu dou 25 anos. Oh, mas que galanteador! Peraí, deixa eu somar então. Em uma certa cidade do interior, havia um homem que atendia pelo apelido de João Grandão. Todos o chamavam assim porque ele tinha fama de ter o bilau enorme, sabe? Nenhuma garota queria namorar com ele. Até que uma garota da cidade topou. Eles começaram a namorar e quando eles foram para a casa do João Grandão, o clima esquenta e eles foram para o quarto dele. Deitaram e a garota passou a mão mais embaixo para ver se o bilau dele era grande mesmo, sabe? Procurou e nada. Ela então fala pro João Grandão: João, você não tem bilau não? O João respondeu: Eu tenho sim. O que eu não tenho é a perna direita. Num voo internacional daqueles demorados, o piloto pega o microfone e fala o seguinte para os passageiros: Senhores passageiros, este é o voo 125 com destino a Orlando, nos Estados Unidos. Quem aqui vos fala é o comandante Pietro Cruz. Nossa viagem será de aproximadamente 9 horas e 45 minutos e voaremos numa altitude de 9.000 metros. E blá blá blá. Enfim,
todas aquelas baboseiras que todo piloto fala. No final da fala, ele, achando que tinha desligado o microfone, deu uma tremenda espreguiçada, bocejou, suspirou e soltou um pum bem alto. Ele então esfrega as mãos e, animado, comenta para si mesmo: agora eu vou dar uma cagadinha e depois vou pegar aquela aeromoça. A aeromoça, percebendo a mancada do piloto, apavorou-se e largou a pilha de bandejas no chão, derrubou café para todo lado, saindo disparada corredor afora para desligar o microfone da cabine do avião. Ela salta por cima de uma criança, tromba nas poltronas, chuta as frasqueiras, enfim, faz um estrago total. Quando ela já estava lá na frente, quase chegando na cabine, tropeçou na bengala de uma velhinha, que a segurou e disse: calma, minha filha. Ele disse que vai dar uma cagadinha primeiro. Numa cidadezinha do Velho Oeste americano, um índio vai no cartório e pede para o juiz: índio quer trocar nome. Claro. Como o senhor se chama? Índio chamar grande locomotiva que apita na curva toda hora que passa túnel. O juiz reflete e percebe que, de fato, o nome é muito comprido. Vamos mudar seu nome sim, pode ficar sossegado. Ele então pega um formulário e fala para o índio: e como é que o senhor quer se chamar agora? E o índio responde: Piuí! Certo dia, um padre estava na igreja com seus servos e disse: João, pega na minha mão. José, pega no meu pé. Jacinto? Jacinto se levanta e sai correndo. 3 sujeitos morrem num acidente de carro e vão para o céu, onde tem uma pequena dinâmica de grupo antes de entrarem no paraíso. Eles deveriam responder a seguinte pergunta: você está sendo velado e sua família e seus amigos estão à sua volta, chorando. O que você gostaria de ouvi-los dizer sobre você? O primeiro respondeu: eu gostaria que dissessem que eu fui um grande médico e um ótimo pai de família. O segundo então diz: eu gostaria que dissessem que eu fui um esposo maravilhoso e um professor de grande influência no futuro de nossas crianças. E o terceiro pensa e diz: eu gostaria que eles dissessem: olha, ele está se mexendo! Um homem entra em um ônibus lotado e, após ficar muito tempo em pé, consegue um banco vazio onde se senta. Então, ele tira um olho e fica jogando para cima como se fosse um objeto qualquer. Enquanto o olho subia e descia, os outros passageiros ficavam chocados com aquela cena, até que uma moça se aproxima do homem e fala: meu senhor, será que poderia parar de fazer isso? Os outros passageiros do ônibus estão incomodados com esta cena. E ele calmamente responde: é que eu estava tentando ver se tem lugar lá na frente. Haviam 2 bebês no berçário de um hospital, sendo uma menininha e um menininho. A menininha então perguntou para o menininho: você é a menininha ou o menininho? Eu sou o menininho. Como você sabe? Ele então tirou toda a roupinha, levantou o pezinho e disse: meu sapatinho é azul! Num parque da cidade, tinham 2 estátuas nuas, uma de um homem, outra de uma mulher. Ficavam uma de frente para a outra. Um dia, um gênio chegou para as estátuas e disse: este é o 100º aniversário de vocês, e eu decidi dar 30 minutos de vida para que os 2 usem como quiserem, tá? O gênio fez um gesto com a mão e as 2 estátuas ganharam vida e foram rapidamente para uma das grandes árvores que havia no parque. O gênio então começou a ouvir umas risadinhas sapecas e uns ruídos estranhos vindos das árvores e não entendeu nada. Depois de uns 15 minutos,
As estátuas voltaram exaustas, e o gênio perguntou por que elas não continuavam de modo a não desperdiçar os 15 minutos restantes. A estátua do homem olhou para a estátua da mulher e disse: Legal! Vamos voltar lá! Mas desta vez é você que segura o pombo para eu cagar na cabeça dele, tá?